Então, meus amores, olá, estamos de volta com Redação e hoje nós teremos texto dissertativo argumentativo. Preste atenção para que vocês compreendam um pouco mais e aprendam um pouquinho mais, tirem dúvidas, qualquer coisa chama no comentário que eu com certeza vou responder a cada um de vocês, tá bom? Vamos lá. Com relação ao conceito do texto argumentativo, coloquei até umas imagens aqui para vocês, para ilustrar, né, o nosso assunto. É exatamente isso, você ter argumentos, ó, o texto é dissertativo, argumentativo, então trazer argumentos sobre um dado assunto a fim de quê? Ou de convencer alguém da sua ideia, da sua tese, dos seus propósitos, ou também trazer alguns esclarecimentos quando desculpa, a gente tem no texto expositivo, né? Mas a gente vai voltar o nosso olhar para o texto argumentativo, ok? Então, sobre o conceito, a gente vai ter o quê? Que a argumentação está sempre presente na nossa vida, para justificar as nossas escolhas, nossos pensamentos e nossos comportamentos, a fim de convencer outras pessoas, influenciar também o posicionamento delas. Então, esse texto é um texto em que você vai defender uma opinião, uma ideia, um ponto de vista ou uma tese, buscando fazer com que o leitor aceite, ou o ouvinte, né, dependendo, e se convença daquilo que está sendo defendido. Daí nós temos alguns elementos que são cruciais na composição. Nós temos aqui o elemento 1, que é o elemento tese, é chamado também de proposição. Ele constitui basicamente a ideia que será defendida no texto. Eu vou defender o quê? Atualmente a gente vai ver sobre as queimadas que continuam acontecendo no nosso país, na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica. A gente tem um crescente número de queimadas que não está sendo divulgado. Então, peraí, eu vou defender que elas continuam acontecendo, mas tem uma pessoa que é contra isso, ela não acredita porque não está sendo divulgado. Então, as ideias podem ser divergentes, só que você na sua ideia de convencer alguém, você vai ter que trazer o quê? Argumentos, os porquês de que você tem como provar que aquilo continua acontecendo. No nosso caso, o assunto abordado aqui aleatoriamente foram as queimadas. Então você vai pegar, peraí, por conta dessa notificação aqui, ou por notícia, ou por algum texto científico, ou por algum órgão específico, eu vou ter informação de que essas queimadas continuam acontecendo. Daqui nós vamos ter aí a gente trazendo um argumento, né? É a pergunta por quê? Por que elas continuam acontecendo, né? Em seguida, cabe ao autor definir e delimitar os motivos. São as estratégias argumentativas que são responsáveis por impressionar o leitor de modo que ele passe a acreditar naquilo que está sendo exposto ou debatido. Nesse caso, a gente tem que ter cuidado para não confundir argumento com a estratégia argumentativa, tá? Porque o argumento, desculpa, ele vem após a definição da tese. É quando eu faço a perguntinha, por quê? Por que que isso acontece? Então, a gente vai ter o quê? Nos argumentos, a gente geralmente compõe por fatos estatísticos ou por argumentos de autoridade. Aqui, ok? Como eu falei, órgãos específicos, no nosso caso que a gente está trabalhando aqui aleatoriamente sobre as queimadas, ou por dados de estatística, como eu já havia mencionado. Beleza? Então, ó, presta atenção, hein? Fatores dos quais dependem boas estratégias argumentativas, ó. Para você ter boas estratégias argumentativas, você precisa do correto uso dos articuladores discursivos, tais como os conectivos. Então, como que a gente tem uma boa argumentação? Quando a gente consegue escrever bem, quando a gente consegue unir as informações sem que haja quebra
a quebra dessa informação ou não, a não compreensão dela. Quando você consegue passar essa informação sem ninguém perguntar assim, peraí, mas o que você quis dizer com isso? Peraí, o que está escrito aqui? Então, assim, a gente já começa tendo um bom argumento ou estratégia argumentativa quando a gente começa com uma boa escrita. A adequação, a adequada estruturação e ordenação das frases, períodos e parágrafos. Entendeu? A gente vai ficar naquele bate e volta, né? Que fala... a árvore, mais o fogo que pegou, mas tinha água. Peraí, tudo tem a ver com o assunto: fogo, árvore e água, queimada, floresta. Mas se eu jogo aleatoriamente, não transmite a informação adequada que a gente quer transmitir. Então, o uso adequado dos elementos coesivos, né? Lembra lá da coesão e coerência? A coerência é fazer sentido num contexto de mundo real, e os elementos coesivos são os conectivos, né? As preposições, as conjunções serem utilizadas adequadamente. A utilização de vocabulário adequado e variado. Então, evitar as repetições. Você busca pelos sinônimos quando tiver a necessidade de repetir alguma palavra ou expressão. E o vocabulário adequado, né? Então, eu não preciso falar que nada de palavrões, nada de gírias, nada de jargões que não serão de compreensão do leitor, então tem que ficar atento a isso, ok? Pré-requisitos para um texto com clareza e embasamento. Qual é? A pesquisa, né? Para que seja possível escrever um texto dissertativo argumentativo de qualidade, é necessário pesquisar e ter firmeza sobre o assunto a ser abordado. Por isso, ou para isso, é necessário que se leia sobre os mais diversos assuntos existentes no nosso dia a dia. Vamos considerar a realidade, desculpa, do terceiro ano do ensino médio e segundo ano para quem vai ser um tentante, né? Você vai se deparar com o Enem daqui a um tempo e ninguém nunca sabe qual é, previamente, né, qual é o tema da dissertação, o tema da redação. Então, como que eu vou chegar lá e se é um tema que eu nunca vi? Então, você precisa... O candidato precisa ler diversos conteúdos, porque talvez ele não tenha lido aquilo especificamente, mas vai ler assuntos que levem aquele tema que está sendo trabalhado naquela prova específica, aquele Enem específico, aquele vestibular específico, e já vai ter uma base de onde tirar alguma informação. Então, deve-se ter atenção à leitura e pesquisa de assuntos que sejam relevantes, ok? O leitor, para aceitar um ponto de vista, precisa avaliar se o discurso é coerente, se foi pautado em argumentos plausíveis. Logo, cabe ao autor argumentador ter subsídios suficientes para mostrar que seu texto foi produzido de forma séria e racional, né? Não vai fazer igual aquela galera receita para fazer miojo na redação do Enem. Daí nós temos uma curiosidade. Pesquisadores norte-americanos descobriram alguns recursos linguísticos que podem ajudar na persuasão. O que é a persuasão? É você tentar convencer alguém de algo ou tentar fazer com que esse alguém mude de opinião, mude de ideia. Então, deixa eu voltar aqui que eu já passei direto. Vem falando sobre o estudo e diz aqui embaixo, quando o usuário confessa que mudou de opinião, ele é obrigado a sinalizar e explicar o que levou ele a mudar de opinião. Com isso, percebeu-se que isso aqui é sobre a pesquisa ainda, tá? Agora vem os elementos que fizeram com que essas pessoas mudassem de opinião. O elemento número 1. Quanto mais indivíduos tentarem persuadir uma pessoa, maior é a probabilidade de ela alterar o seu ponto de vista. Então, lembra, a gente trazendo agora para um período de pandemia do Covid, né? Num dado momento, começaram a pressionar o presidente da República para que ele revelasse o resultado dos seus exames. Ele ficou insistente de que não revelaria. Então aquilo foi crescendo um número de pessoas que queriam que ele mostrasse aquele resultado e chegou a níveis jurídicos e tal. A pressão fez com que ele mudasse de ideia. Talvez ele não tenha mudado, né? Só a forçação mesmo política fez com que ele mudasse o comportamento, pelo menos. Mas prova o quê? Que quanto maior o número de pessoas tentando persuadir alguém, maior é a probabilidade dela alterar esse ponto de vista. Outra, eles também notaram, desculpem,
que os usuários que responderam à discussão de maneira mais rápida conseguiram persuadir o indivíduo antes do que aqueles que deram seu ponto de vista mais tarde. Então, por exemplo, tem 3 pessoas conversando, querem convencer você. O que fala primeiro, que traz a informação mais rápida, mais sucinta, mais objetiva na realidade, essa pessoa consegue, na maior parte das vezes, convencer o ouvinte de uma forma mais rápida e eficiente do que o outro que demora a trazer as informações. E, por último, eles também notaram que os usuários que responderam à discussão... Não. Outra maneira de argumentar que teve bons resultados, mas também se mostrou como algo desastroso, é a insistência. Em alguns casos, os usuários conseguiram convencer outra pessoa após um longo debate. E sabe, né, que insistência às vezes é uma coisa muito chata. Mas ainda assim, foram vencidos pelo cansaço, ok? Algumas estratégias de produção eu trouxe para vocês. Primeiro, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ó, olha aqui, bem didáticozinho. Ó, pega a sua mãozinha, espera aí que esteja tudo ok, tenha 5 dedinhos. A gente separa 3 dedos no meio, um pra frente, um pra trás, ó. Fica um no início, que é a introdução. É apenas um parágrafo. 3 dedos são 3 parágrafos de desenvolvimento. Aqui, ó, deixa eu achar aqui minha seta, ó. Um parágrafo introdução, 3 para desenvolvimento, 1, 2, 3. Cada um é um parágrafo de desenvolvimento. E o último é a conclusão. Na introdução devem ser mencionados termos abordados no texto ou problema, de modo a situar o interlocutor, e eu vou falar isso no próximo slide. Desenvolvimento são os fatos argumentativos, as estratégias argumentativas que você vai trazer para embasar o seu texto, e a conclusão. A conclusão deve ser uma síntese do problema abordado, com considerações que expressam o resultado que foi passado ao longo do texto. Pode ser isso apenas, ou você pode utilizar uma dessas 3 aqui, ó, porque lá, como eu disse no outro slide, tá mais desenhadinho. Primeiro, você tem que prestar atenção na sua introdução. Se ela é tema, se ela é problema ou se ela é tese. Se ela é tema, na conclusão você retoma esse tema. Se é problema, proposta de intervenção, tese, reafirmação da tese. E aqui vem a mesma coisa, de uma forma um pouquinho diferente. Só dá uma olhada, beleza? Vamos lá? Atenção! A estrutura tá aqui, ó. Argumento 1, 2 e o 3 que faltou, né? São 3, de modo geral, de uma melhor forma, são 3 parágrafos de desenvolvimento. Atente-se ao tipo de dissertação que o enunciado pede para que você faça a partir dessa introdução. Entrou um azinho aqui, é uma introdução. É um tema? É um problema? É uma tese? Cada um exigirá um tipo de conclusão diferente dos demais. Então, como eu disse, ó, se é tema, eu retomo o tema ou o problema. Eu vou retomar, fechar, tá falando sobre a queimada. Então, as queimadas existem e devem ser analisadas. Ah, só isso, ok. Mas se eu apresentei isso como problema, eu preciso de uma proposta de intervenção. Então, o que é proposta de intervenção? O que eu posso fazer para resolver isso? Ou o que os governos podem fazer para resolver isso? Então, eu apresento essa solução. Ou, se for uma tese, eu vou reafirmar a tese. O quê? Não adianta, sempre os anos passam e nada muda. Por quê? Por conta disso. Então, é a reafirmação da minha tese aqui. Então, preste atenção, tá bom? Então, ó, cada introdução tem um tipo de conclusão diferente, beleza? Mãos à obra, a atividade está aqui. As redações dissertativas argumentativas geralmente consistem em temas polêmicos ou que estão em destaque na sociedade. Com base nisso, pesquise um tema que esteja em alta nos dias atuais e elabore uma redação dissertativa argumentativa. Qualquer coisa, só me chamar. Um grande beijo. Ó, não deixa de praticar, hein? Redação é prática. Bye, bye.